Fala aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, galera, é o seguinte, hoje a gente vai dar prosseguimento, né? Nós vimos a primeira aula, a parte de amperímetro e voltímetro, e hoje a gente vai dar prosseguimento na parte de ponte, né, de Wheatstone, né? Hoje a gente vai ver um pouco da ponte de Wheatstone, o que é a ponte de Wheatstone, como proceder quando a gente tem a situação da ponte de Wheatstone, beleza? Então, primeiramente eu vou pedir desculpa pra vocês hoje, um problemazinho no vídeo, né? Eu não consegui a parte da imagem, deu um problema na câmera aqui, mas a aula vai acontecer, obviamente, né? E nós teremos aí a nossa querida ponte de Wheatstone hoje sem o meu rostinho lindo, tá? Mais tarde, quando nós tivermos a nossa aula, o meu rostinho já estará de volta para vocês. Beleza? Tranquilo, galera? Então vamos lá. Tranquilidade. Então hoje é bem tranquilinho. Vamos começar com a nossa parte aí, né, de ponte de Wheatstone. E aí é o seguinte, galera, né? Antes de a gente falar de ponte de Wheatstone, a ponte de Wheatstone nada mais é do que um circuito elétrico. Só que ele é um circuito o quê? Um circuito elétrico bastante específico, né? Ele é específico, né? Ele é formado por resistores, né? Então, nós temos vários tipos de circuito, né? Série, paralelo. Porém, a ponte de Wheatstone, né? A ponte de Wheatstone é um circuito bastante específico. Por quê, Vandes? Bom, a gente vai mostrar aqui para vocês, ó, o diagrama a seguir, ele ilustra o circuito elétrico na ponte de Wheatstone. Então, eu tenho 4 resistores que são ligados, né, no formato de losango. E se vocês repararem no centro ali, nós temos, né, um amperímetro ali para medir, no caso para aferir a corrente naquele percurso ali entre B e C, né? E aí nessa diagonal, que no caso a gente formou um losango, nessa da diagonal aí BC, a gente tem ligado aí um amperímetro, né? A gente tem um amperímetro aí muito sensível, né? Capaz de pegar tudo ali, né? Esse amperímetro é do bom. Esse aí consegue pegar tudo, né? E aí ele vai detectar o que? A passagem de corrente, né? Só que de que corrente? Daquele tipo de corrente que a gente tecnicamente não vê, que é aquela bem baixa, bem baixa, né? Então, como a gente fala em relação, né? A gente falou paralelo e falou em relação em série, né? Quando a gente coloca, por exemplo, o nosso amperímetro ali, né? A gente vai colocar ele, né, de certa forma para aferir em série, né? E a gente coloca também em paralelo o nosso querido voltímetro, né? Digamos com certa resistência muito alta, né? Tendendo ao infinito. Para quê? Para que evite que passe corrente ali e a gente só consiga medir a diferença de potencial, né? E em série, como ele é ligado ainda a uma resistência R bem pequena. Nos vértices A e D, né, é ligado um gerador elétrico responsável pela corrente do circuito. E aí é o seguinte, como é que vai proceder o equilíbrio da ponte de Wheatstone? Mas antes disso, né, pensa o seguinte, toda vez que a gente estiver trabalhando a parte, né, a parte de resistores, a gente for falar de ponte de Wheatstone, né, a gente tem que se atentar ao seguinte, né, nesse percurso BC, né, a gente vai ter uma corrente, né, uma corrente muito baixa. E se a gente vai ter essa corrente muito baixa, a gente vai considerar que essa corrente vai ser igual a zero, tá? Mais à frente a gente vai ver isso aí. E aí, ó, um caso particularmente interessante desse circuito é aquele que o amperímetro não acusa passagem de corrente. Opa, é esse caso mesmo. Então, ó, nesse caso, a ponte de Wheatstone se encontra em equilíbrio ou balanceada. Então, quando a gente tem, né, esse caso em que a corrente elétrica que passa ali, né, no amperímetro é zero, né, a gente vai dizer que nesse caso a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, ela se encontra em equilíbrio. Ou a gente também pode dizer que ela está balanceada, né? E aí, a propriedade da ponte de Wheatstone quando ela está em equilíbrio. Bom, vai acontecer o seguinte, ó, a intensidade da corrente elétrica em R1 é igual à intensidade da corrente em R4.
né? E a intensidade da corrente em R2 é igual à intensidade da corrente em R3. Então o que ele fala? Quando a gente tem essa ponte de Weddington, claro, e essa ponte de Weddington está balanceada ou está em equilíbrio, a gente vai dizer que R1 é igual a R4 e que R2 é igual a R3. Por que, Vantos? Por que vai ser igual? Pensa comigo. Eu saio do ponto A, né? Desconsidero isso aqui, ó, esse amperímetro aqui, essa resistência pequena. Por que eu devo desconsiderar isso, Vantos? Porque aqui nesse ponto a gente vai ter, né, uma corrente igual a zero. Não vai ter corrente aqui. É como se nosso circuito fosse de R1 e R4, R3 e R2. Beleza? E aí a gente vai dizer que R1 é igual a R4, né, e R2 é igual a R3. Logo, I4 é igual a I1. Por quê? Né? Se a gente vai ter essa situação de diferença de potencial, a corrente que passa por I1 é a mesma corrente que passa por I4. Né? E a mesma corrente que a gente tem que passa por I3 é a mesma que passa por I2. Beleza? Então, para não haver corrente elétrica em BC, a DDP nos terminais do resistor R é nula. Né? Então, vamos pensar o seguinte. A diferença de potencial ali tem que ser zero. Por que essa diferença de potencial aqui tem que ser zero? Porque a gente vai considerar que não passa a corrente aqui em BC. Então, se não passa a corrente em BC, eu posso dizer que a diferença de potencial entre B e C é zero. Né? E se a diferença de potencial entre B e C é nula, logo o potencial em B é igual ao potencial em C. Cara aí, pera aí, vai, eu não entendi. Bom, então pensa o seguinte, quando a gente tem a diferença de potencial, por exemplo, VA menos VB, tá? Não tem a ver com o exercício aqui não, tô dando só um exemplo por fora. Quando a gente tem a diferença de potencial VA menos VB igual a 4 volts, eu não sei qual é a diferença, né? Eu não sei qual o potencial em A e eu não sei também qual o potencial em B. Eu só sei que a diferença do potencial entre os dois é 4, tá? É a única coisa que eu sei. Agora, se a gente tem a diferença de potencial entre VA e VB e essa diferença de potencial é zero, o que a gente pode garantir aqui é que a potencial em A é igual ao potencial em B. Beleza? É isso que acontece. Então, se a diferença de potencial em A menos quer dizer, o potencial em A menos o potencial em B é igual a zero, potencial em A é igual ao potencial em B. E aí, se a gente considera aqui, ó, potencial em B, potencial em C, e se a gente tem o potencial de B menos o potencial de C igual a zero, a gente chega à conclusão que o potencial em B é igual ao potencial em C. Beleza? Então, na ponte de Weddington em equilíbrio ou balanceada, o amperímetro não acusa corrente elétrica. Tá? Mas, Wanderson, e se, por exemplo, eu tiver um circuito assim? E a corrente aqui foi diferente de zero. A gente vai caracterizar isso como uma ponte de Weddington? Não. Tá? A gente não vai caracterizar isso como uma ponte de Weddington. A ponte de Weddington, né, uma propriedade de ponte de Weddington, claro, aqui a gente está falando da ponte de Weddington em equilíbrio, tá, galera? Aqui a gente está falando da ponte de Weddington, balanceada. Nesse caso, da ponte de Weddington em equilíbrio balanceada, se a corrente ali, né, no meio for diferente de zero, a gente não vai considerar a propriedade da ponte de Weddington em equilíbrio, tá? E aí, ó, devido a essa segunda propriedade, a DDP entre A e B e A e C são iguais, ó. Então pensa o seguinte, ó, se o potencial em B é igual ao potencial em C, né? Se o potencial em B é igual ao potencial em C, a gente vai fazer o seguinte, no caso, a diferença de potencial entre A e B e A e C, ó, A e B e A e C, são iguais, não são? Por quê? Independente do potencial em A e B, se eu vou de A para B ou de A para C, o potencial aqui em B e C vai ser a mesma coisa.
Então quer dizer que no caso, diferença de potencial, ou seja, potencial entre A e B é igual ao potencial entre A e C. Não é B. Entre A e C. Beleza? E aí, a gente também vai ter a outra situação, né? Que outra situação é essa, Wanderson? A gente pode ter que o potencial, né, de DB vai ser igual ao potencial de D até C. Por quê? Eu não sei quanto é que é o potencial em D, mas eu sei que o potencial em B e C é igual. E o potencial de B até D vale uma coisa e o potencial de D até C vale a mesma coisa. E aí, ó, o que a gente vai fazer? O que vai gerar aqui, ó? Devido a essa segunda propriedade, a gente vai ter que, deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui, depois aqui, ó, aqui, aqui, e aí a gente tem B, aqui tem C, aqui tem A e aqui tem D, né? A gente já viu que aqui, ó, mesmo que tenha uma resistência, a corrente aqui é igual a zero. E aí a gente tem R1, deixa eu só voltar aqui, R1, R2, R4 e R3. Beleza? É isso que tá lá? R1, R3, R4, A, B, C, D. Beleza. Então, ó, qual é a conclusão que a gente vai chegar aqui? Devido a essa, né, segunda propriedade, né, da DDP entre eles, a gente já viu que a diferença de potencial entre B e A é igual à diferença de potencial entre C e A, tá? A gente já viu que a diferença de potencial entre D e B é igual à diferença de potencial entre D e C. Beleza? Então a gente já viu isso aqui. Que isso aqui é verdade. E a gente já viu também qual é a diferença de potencial entre A e B. Se a gente for pegar a diferença de potencial entre A e B, a gente vai ter que isso é R1 vezes I1. Tá? Então, R1 vezes I1. Qual é a diferença de potencial, né, entre C e A? A gente tem que R2 vezes I2. Logo, a gente tem aqui, ó, qual é a diferença de potencial entre D e B? A gente viu que a diferença de potencial entre D e B, a gente chegou à conclusão que isso é R4 vezes I4. E a diferença de potencial entre D e C? A gente viu que a diferença de potencial entre D e C vai ser R3 vezes I3. E aí, olha aqui o que aconteceu. A gente tem que R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. A gente também viu que R4 vezes I4 é igual a R3 vezes I3. Até aí tudo tranquilo. Só que vamos lembrar o seguinte, a gente viu que I1 é igual a I4. Não foi isso? A mesma corrente que passa em R1 passa em R4? Beleza. A gente também viu que a corrente I2 passa por I3 também e são iguais. Então I2 é igual a I3. Beleza? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Eu posso pegar essa expressão, né, e botar em função de I4 aqui e I1, tanto faz. Então, ó, quando eu boto R1 vezes I4, né, substituindo por I1, e R2 substituído por I3, a gente tem que R1 vezes I4 é igual a R2 vezes I3. Só que a gente também tem que R4 vezes I4 é igual a R3 vezes I3. E aí eu posso dividir um pelo outro. Dividindo um pelo outro, ó, olha o que vai gerar. Que R1 sobre R4 é igual a R2 sobre R3. Que eu posso muito bem fazer o quê? Cruzar essas informações. E dizer que meu R1 vezes o meu R... Espera aí, deixa eu apagar. Não, pode voltar, pode voltar. R1 vezes
o meu R3 é igual a R2 vezes R4. Então a gente chega a essa conclusão, né? Que quando a gente tem a ponte de Weddington em equilíbrio, né, balanceada, que R1 vezes R3 é igual a R4 vezes R2. E se vocês repararem nessa figura ali, né, R1 e R3, eles estão o quê? Meio que cruzando, né? Um de frente para o outro. Então é como se fosse uma cruz, né? Em que R1 vezes R3 seria igual a R2 vezes R4. E aí é o seguinte, ó, essa expressão que eu acabei de mostrar para vocês indica que quando a ponte de Weddington está em equilíbrio, o produto das resistências dos resistores opostos é constante, né? Então vamos denominar esse produto de produto cruzado entre as resistências. Beleza? A ponte de Weddington pode ser utilizada para medir o valor de uma resistência elétrica, pois, conhecendo os valores R1, R2 e R3, podemos calcular o valor da quarta resistência, né? De modo equivalente, se o produto tiver R1, R2, R3 e 4 de uma ponte de Weddington é igual, podemos afirmar que a ponte está em equilíbrio. Então, para que a ponte de Weddington esteja em equilíbrio, R1, né, vezes R3 tem que ser igual a R2 vezes R4. Vandes, e se não for? E se R1 vezes o meu R3 for diferente de R4 vezes R3? Ou seja, a gente tem uma ponte de, né, a gente terá, no caso, uma ponte de Weddington que não está em equilíbrio, tá? Consequentemente, a corrente elétrica é nula no elemento ligado na diagonal BC. Então, se a gente faz esse cruzamento na ponte de Weddington e essas resistências dão um valor, né, R1 vezes R3 igual ao valor R2 vezes R3, a gente pode garantir que no centro ali, no caso BC, né, a corrente aqui é zero, né? Aqui a corrente vai ser zero. Então, ó, se R1 for, né, vezes R3 for igual a R2 vezes R4, nós teremos que a corrente, né, no caso de B até C, será igual a zero e nós teremos também um equilíbrio. Beleza? Tranquilo? E aí, consequentemente, a corrente elétrica é nula no elemento ligado na diagonal BC. Esse elemento poderá ser um amperímetro, um resistor ou uma lâmpada, né? Então, na ponte em equilíbrio não passa a corrente pelo resistor central na diagonal BC. E também na ponte em equilíbrio a lâmpada não acende, pois a DDP entre B e C é nula, não há corrente. E aí a gente pratica. E aí, na ponte de Weddington, galera, da figura, os terminais A e D são ligados a um gerador e a lâmpada L não acende. Ou seja, o que ele falou pra gente? Bom, a lâmpada não acende. Se a lâmpada não acende, galera, o que a gente tem que fazer? A gente já caracteriza isso aqui por uma ponte de Weddington. Claro, a gente está caracterizando por uma ponte de Weddington em equilíbrio. Logo, a corrente que passa por aqui pelo centro, né, vai ser zero. E aí são conhecidas as resistências de R1, R2 e R3. Então, primeiro fato, isso é uma ponte de Weddington em equilíbrio. Tá? Ela está balanceada. E a segunda, a gente pode dizer que pode cruzar. Então, R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. E R1, né, a gente tem 2. Espera aí. R1 a gente tem 3. R1 a gente tem 3. R3 a gente tem 5. R2 a gente tem 6. E R4 a gente vai descobrir. E aí 3 vezes 5, 15. Isso é igual a 6 R4. R4 é 15 sextos. Que dá para dividir por 3. Isso dá 5 sobre 2. Que é 2,5 ohms. Tá? E aí determinamos o valor de R4? Sim. E aí ele fala, se os 3 resistores anteriores forem trocados por 3 resistores idênticos de resistência R
qual será o valor de R4 para que a lâmpada não se acenda. Então, a letra B, ele fala o seguinte: bom, se R1 for igual a R2, que for igual a R3 e for igual a R, né? Qual o valor deve ser de R4 para que a luz não acenda? Ou seja, para que a nossa ponte ali de Eddington esteja em equilíbrio. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. R1 é R, vezes R3, que é R. É igual, né, a nossa R1 vezes R3, e assim a nossa R2, que também é igual a R, vezes a nossa R4. Então a nossa R4 vai ser R ao quadrado dividido por R, que é igual a R. Logo, a nossa R4 também terá que ser igual a R. Beleza? E o que a gente tira de conclusão daqui, galera? Para que a gente tenha uma ponte de Eddington em equilíbrio, uma ponte de Eddington balanceada, a gente precisa que a corrente que passa pelos terminais B e C, né, que passa ali pelo centro, seja igual a zero, né? E tem mais. Quando nós tivermos os resistores na ponte de Eddington, né, 3 desses resistores iguais, e quisermos saber qual é o quarto resistor, considerando que essa ponte de Eddington está em equilíbrio, nós necessariamente saberemos que esse quarto resistor terá que ser igual aos outros resistores, já que nós estamos falando em balanceamento, nós estamos falando em equilíbrio. Beleza, galera? E aí agora a gente vai para o nosso segundo exemplo, né? No segundo exemplo aqui, a figura abaixo, está representada uma ponte de Eddington. Ele já está falando, só que ela é um pouco diferente, tá? O formato geométrico não é um losango, mas um retângulo, tá? Determine o valor de R para que a lâmpada não se acenda. Gente, apesar dele estar nesse formato aqui, né? A gente olhar e falar, ué, isso é ponte de Eddington? Pensa comigo, né? A gente pode representar isso aí assim, ó. Ó. Ó, aqui. Aqui. Depois. Aqui. Depois, ó. Aqui. Ó, ponto B, né? E aí aqui a gente vai ter R, depois aqui a gente vai ter R2. Aqui a gente vai ter R1 e aqui a gente vai ter R. Se vocês repararem, né? Vandos, como é que eu sei que aqui é R? Como é que eu sei que aqui é R2? Olha a corrente. Vê se é que passa por R não é que passa por R2. Ó. Vê se é que passa aqui, ó, por R1, não é que passa por R. Tá aqui. Beleza? E aí não se esqueçam de quem? Da nossa lâmpada aqui, ou da nossa resistência aqui, né? Indicando que a corrente aqui é nula. Beleza? E aí ele fala, determine o valor de R para que a lâmpada não se acenda. Se ele não quer que a lâmpada se acenda, né? A gente está criando uma ponte de Eddington em equilíbrio. Tá? A gente está criando uma ponte de Eddington em equilíbrio. E aí, ó, já que a gente está criando essa ponte de Eddington em equilíbrio, a gente tem que R vezes R é igual a R1 vezes R2. Então vamos cruzar. Se a gente vai cruzar, então, ó, R vezes R é igual a nossa R1, que é 9, vezes R2, que é 16. Então, R ao quadrado é igual a 9 vezes 16. R é igual a raiz de 9 vezes 16, que dá 9, dá 3 de 4. Isso dá 16 ohms. Tá? Então essa tem que ser o valor da nossa resistência, né, de 16 ohms. Que 16! Que bonito, hein? Matemática básica, você errando. Que legal, que bacana. 3 vezes 4 agora é 16. Desculpa, me empolguei, galera. Me empolguei. Foi mal, foi mal. Mais é 12. Tá? E aí, ó, olha o próximo circuito. Olha pro circuito, se assusta. Fala, meu Deus, e agora? Como é que eu faço?
Como é que eu percebo que isso aqui é uma ponte de Wheatstone? Então vamos lá. Por enquanto, ele é uma ponte de Wheatstone, mas ele é uma ponte de Wheatstone balanceada? É uma ponte de Wheatstone em equilíbrio? Então vamos ver. No circuito abaixo, a corrente na resistência de 5 ohms é nula. Ah! Então ele me fala que a resistência, né, a corrente que passa na resistência de 5 ohms é nula. Se a corrente ali é nula, opa, vou reproduzir aqui, ó, vou reproduzir aqui a nossa ponte, ó. 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 Que isso aqui ficou horrível. Não, vamos lá, vamos acertar isso aí. Por favor, por favor. Ó. Ó, ó, ó. Então aqui, ó. Ó, saída, né? Bonitinho, tá lá. Ah, ou seja, veio, quando a corrente vem, ó, a corrente vem pra cá, ó. Posso chamar essa de I1, essa de I2. Então vamos supor que em cima passe I1. Então vem o I1, ó. Vou botar os pontos pra ficar bonitinho pra gente, ó. A, ponto B. Esse aqui é o ponto C. E esse é o ponto D, tá? Então, ó, saindo lá, chegou no ponto A, ele vem pra cá no de 2 ohms, passa pelo ponto C e depois aqui em X e chega no nosso ponto B, tá? Cadê o ponto A? O ponto A tá aqui. E depois ele vem em A, passa aqui em 2 e aqui vem, ó, 1 ohm, chega no ponto D e depois passa por 3 ohm e chega no ponto B. Tá aqui reproduzido. Então aqui eu tenho tecnicamente I1 e aqui eu tenho I2, tá? E aí, ó, ele me fala que a resistência de 5 ohms é nula, né? Já me fala que aqui, ó, tem uma resistência de 5, só que a corrente é igual a zero, tá? Então isso aqui já vai dizer pra gente o quê? Que isso é uma ponte de Wheatstone em equilíbrio, tá? Isso é uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. Então determine o valor de x. Então se o valor de x, a gente vai o quê? Cruza. Então, ó, letra A, x vezes 1 é igual a 3 vezes 2. Logo, x é igual a 6 ohms. Beleza. Qual a corrente fornecida pela bateria? Opa, opa, opa. Qual é a corrente fornecida pela bateria? Então vamos pensar o seguinte. Qual vai ser a corrente fornecida pela bateria? E aí a gente vai pensar e vai parar na seguinte situação. Será que nesse caso, quando a gente for fazer essa REC, esses 5 ohms entra ou não? E aí? Aqui, aí. E aí? E aí, galera, como é que a gente vai reproduzir isso aqui? Será que ele vai entrar na minha REC? Bom, a resposta é bem simples, galera. Esses 5 ohms, ele não vai entrar na nossa REC, tá? Ele não vai entrar na nossa REC. Por que que ele não vai entrar na nossa REC? Porque não passa a corrente por ele. Já está dizendo pra gente que nesse circuito abaixo, a corrente, né, na resistência aqui de 5 ohms é nula. Se a corrente nessa resistência de 5 ohms aqui é nula, logo não vai passar corrente aqui. Se não vai passar corrente, a gente não vai usar ela. Então a nossa REC é como se fosse isso aqui, ó. 2. Agora a gente já descobriu que aqui é 6. Ó. 1 e 3. A gente vai fazer a REC disso aqui. Esses dois em série, isso dá 8. Esses dois em série, isso dá o quê? 4. Então a gente vai fazer 8 vezes 4 sobre 8 mais 4. Tá? Essa vai ser a nossa REC. 8 vezes 4, 32. 8 mais 4, 12. E aí isso eu posso dividir por 4. Por 4 isso dá 8, por 4 isso dá 3. Então isso dá 8 terços.
tá? E aí, como a gente tem a resistência equivalente de 8/3, qual é a corrente fornecida? A gente vai aplicar aqui, ó. U é igual a RI. Quem é a DDP do sistema? 12 volts. R a gente descobriu que é 8/3 vezes I. Logo, a minha corrente vai ser I. 3 vezes 12, 36. 36 por 8. Que isso pode ser por 4. Então, isso dá 9, isso dá 2. Logo, a nossa corrente é igual a 4,5 ampere. Beleza, galera? Então é isso, tá? A aula de hoje é meio curtinha, assim, né? Curtinha não. Curtinha, entendeu? Curtinha. Curtinha. Ah, piada boa, essa piada boa. Então, a aula de hoje, ela é um pouco rápida, né? Um pouco rápida, claro, por questão do sábado, mas por mais daquela situação, né, que eu fiquei devendo pra vocês. Então hoje eu vou dar essa aula curta. Curta não. Tá no tempo razoável, dá pra vocês fazerem da ponte de Edison. E aí depois a gente vai brincar bastante hoje com algumas questões que vocês vão mandar pra gente fazer depois. Beleza, galera? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Hoje o Wakanda Forever vai ser, né, falado, não vai ter como demonstrar pra vocês, mas mais tarde já vai estar tudo ok. Valeu, galera? Um abraço a todos e um beijo. Tchau, tchau. Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo.